Bom dia, pessoal. Eu andei afastada, né, por conta de muitos problemas. Eu vou enfrentar um processo na justiça, né? E a sinusite recorrente andou me atormentando. Mas eu queria discutir com vocês um tema muito importante. A partir de uma frase de Susan B. Anthony, uma ativista feminista norte-americana que lutou para que as mulheres tivessem direito ao voto, né? E hoje em dia a gente está vendo aqui todas essas deputadas da bancada evangélica, né? E mulheres como Zelma Werneck e Priscila Matzo, que são uma vergonha para nós mulheres, sendo contra todas as conquistas que as mulheres tiveram ao longo dos tempos. Enfim, Susan B. Anthony, ela disse uma frase muito importante. Ela disse: desconfio das pessoas que dizem saber a vontade de Deus, pois geralmente isso coincide com os próprios desejos dessas pessoas. E isso é muito verdade. E assim, para mim isso é verdade principalmente porque muita coisa que aconteceu na minha vida tem a ver com o que ela disse. Tem a ver com o que ela disse, mas assim, e muita gente assim, muitas vezes quando eu falo coisas da minha vida que me levaram ao meu posicionamento atual, aí ficam me acusando de querer chamar a atenção do mundo para minhas questões existenciais, de ter o ego lá em cima e dizem: procure a Deus com humildade ou vá procurar ajuda médica. Mas enfim, assim, por que Susan B. Anthony disse isso? Com certeza, como uma mulher inteligente e observadora, ela observou muito bem que muita gente que fala como se soubesse o que Deus quer, está usando o nome de Deus para manipular os outros. Porque essa pessoa, na verdade, quer impor a sua própria vontade. Então, para manipular outras pessoas, é mais fácil ela dizer o quê? É mais fácil ela dizer que é a vontade de Deus. E muitas pessoas, assim, falam que isso foi Deus que assim quis, mas a gente não sabe. A gente não sabe de nada. Um bom exemplo de pessoas que dizem saber a vontade de Deus e querem impor sua própria vontade é o caso desses terroristas muçulmanos. Querendo deixar claro que nem todo muçulmano é terrorista, vamos usar o caso do ataque às Torres Gêmeas. Os líderes de grupos terroristas ficam convencendo jovens ignorantes a fazer parte de uma jihad, uma guerra santa contra os infiéis, que são os que não seguem o Islã, no caso nós. Aí a gente vê ataques às Torres Gêmeas. Mas veja, cadê que esses líderes de grupos terroristas, eles chegam e eles próprios não cometem suicídio? Eles próprios não vão se explodir em nome de Alá. Eles convencem jovens ignorantes, principalmente dando a entender que eles serão recompensados com não sei quantas virgens quando entrarem no paraíso. Um outro bom exemplo de pessoas que dizem saber a vontade de Deus, quando na verdade estão querendo impor seu próprio desejo, são esses pastores que falam da teologia da prosperidade, né? Pastores que chegam, ficam muitas vezes convencendo os fiéis a deixar de pagar água, luz, internet, aluguel, para pagar um dízimo. E assim, se por um lado eu tenho pena desses fiéis, por outro lado também dá raiva, porque eles fazem isso porque eles querem ganhar dinheiro fácil, né? Eles querem enriquecer fácil também. Um outro bom exemplo também a gente pode dizer a caça às bruxas, não é? A caça às bruxas, o episódio das bruxas de Salem, a Inquisição Católica, a Inquisição Protestante. Por exemplo, coisas como os asilos de Madalena. Porque, assim, na própria Bíblia, Jesus não falou nada sobre pegar mulheres, né, que eram fora dos padrões ou que tivessem cometido erros e encerrado em asilos, lavanderias,
para obrigá-las a um regime de trabalho escravo. Esses asilos de Madalena não tem nada de inspiração divina. Foram coisa humana, puramente humana, né? Se uma moça fosse estuprada, se uma moça fosse mãe solteira, se uma moça, digamos, tivesse um comportamento irreverente demais, era mandada, porque ela era inconveniente. Não tem nada a ver com Deus, com nada. Tem a ver com a maldade humana mesmo. E muitas vezes assim também, pastores que bancam os coaches, que ficam dizendo coisas do tipo, como André Valadão, dizendo que não é para mandar filho para a universidade, né? Ele diz, é melhor o filho vendendo picolé e sendo santo, mas se ele próprio tiver um tumor no cérebro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar um bom neurologista, até porque ele tem os meios financeiros para isso. Ele não vai simplesmente orar e esperar que Deus tenha piedade dele e o cure. E muita gente não disse que o problema de Preta Gil foi que ela teve fé nos deuses errados, né? Já que ela seguiu os orixás. Mas olha, mesmo muitos cristãos, mas nem ela não deixou de procurar tratamento experimental nos Estados Unidos, né? Não deixou. Roberto Carlos, o cantor, é católico fervoroso. A mulher dele, Maria Rita, era católica fervorosa também. E eles não deixaram de buscar o melhor tratamento médico. Aí o povo fala de vontade de Deus, essas coisas, mas no caso da mulher de Roberto Carlos, ela era católica fervorosa. Então morrer de câncer não tem nada a ver com adorar o Deus errado. E sobre a minha vida também, para terminar um pouquinho, olha, eu lembro que minha mãe dizia muito, quando eu falava, né, eu já falei aqui em vídeos, quando eu falava sobre ir embora de casa, que ela dizia, Atenea, será que é da vontade de Deus que você vai embora de casa? E também as pessoas da igreja dela dizendo, Atenea, olha, o que você quer pode não estar de acordo com a vontade de Deus. Não é para você querer se afastar do seu pai porque seu pai tem um temperamento difícil. Você tem que pedir a Deus para você se entender com seu pai. Mas hoje eu vejo que, na verdade, era ela que não queria que eu fosse embora de casa. Então, para me convencer, era mais fácil botar Deus no meio. Assim como uma vez ela disse, olha, Atenea, será que Deus não quer que você fique solteira para poupar você? Será que Deus não quer que você não namore? Será que Deus não quer que você não namore para você não sofrer com um namorado como tanta moça por aí? Hoje, assim, né, que eu entendo quem ela era, eu entendo que era ela que não queria que eu namorasse, que não queria que eu casasse, que não queria que eu fosse embora. Simplesmente, o povo dizia que era muito medo de que eu sofresse o que ela sofreu, já que ela foi infeliz com meu pai. Mas hoje eu desconfio fortemente, desconfio muito, né? Queria eu estar errada, mas eu já discuti isso com uma psicóloga, já discuti isso com o meu amigo Joel. Eu desconfio fortemente que ela não queria que eu conseguisse minha independência ou que eu conseguisse casar simplesmente para eu não ir embora de casa. Simplesmente para que eu fosse uma muleta para ela, né? E chegar a esta conclusão foi muito doloroso. Foi muito doloroso demais. Foi muito doloroso porque, assim, meu pai nunca me enganou. Ele sempre deixou claro que era para eu ficar solteira, moça velha, para ser uma cuidadora dele, a cuidadora dele, né? A cuidadora dele, de mãe, cuidar da casa, cuidar também dos meus irmãos e dos filhos deles, né? Ou seja, ele sempre deixou claro que o que ele queria para mim era que eu fosse uma cuidadora. Ele sempre deixou claro que não queria que eu fosse atrás de emprego, porque senão não haveria quem limpasse a casa e cozinhasse. E eu sei que muito crente chato que talvez vá ver este vídeo vai dizer que se não fosse meu pai, eu não teria a internet para estar aqui falando mal dele.
Mas a questão é que há muito tempo eu pago a internet com meu próprio dinheiro. Há muito tempo eu pago a internet com meu próprio dinheiro. Eu pago o aluguel deste apartamento onde eu estou morando com meu próprio dinheiro. E assim... E aqui a questão é mãe, né? Porque ela usava o nome de Deus para me convencer que certas coisas eram o melhor para mim, quando na verdade ela só estava falando, pensando no que era melhor para ela. Ter a filha mais velha idiota, a tonta aqui, para ser a muleta dela. Aí então era mais fácil botar pânico de homem, dizer que nenhum homem prestava, né? Se eu dissesse, olha mãe, eu não quero logo casar, eu quero só namorar, mãe. Ela dizendo, ô minha filha, mas e se você se decepcionar? Não é melhor você não namorar, minha filha, para não correr o risco de se decepcionar? Como se eu fosse feita de cristal, né? E fosse me quebrar com a decepção amorosa, né? Aí dizendo que Deus me queria solteira para eu não sofrer. Aí depois o quê? Aí depois assim, até mesmo Joyce, que teve criação evangélica, e a empregada da casa da minha vizinha, que é católica, disseram, Atenea, Deus assim fez você ficar solteira para você não sofrer com o marido, para você estar agora sofrendo, sustentando um barbado que é o seu irmão? Hein? Foi o que disseram. E quando eu lembro que me obrigaram a fazer o segundo curso, eu já formada, que eu me lembro que mãe disse, olha, Atenea, quem sabe se você não passou nos concursos que você fez, ou você não foi chamada para os que você passou, quem sabe não é Deus querendo mostrar a você que esse é seu caminho. E foi o que várias outras pessoas disseram, né? Pessoas da família do meu pai, pessoas da família da minha mãe, né? Pessoas próximas a eles. Olha, quem sabe não é Deus querendo mostrar que seu caminho é esse. Agora, hoje, analisando esta frase de Susan B. Anthony, eu digo, não é engraçado como a vontade de Deus só coincidia com o que eles queriam, com o que eles achavam certo? E eu digo isto considerando que a verdade está muito além daquilo que eu acredito ou sei, né? E é muito triste pensar que nós somos manipulados por pessoas que falam em nome de Deus, dizendo que sabem a vontade dele quando só estão querendo impor suas vontades. E essas pessoas muitas vezes prejudicam a vida dos que lhes são próximos. Eu conheço a história de Ed Gein, né? Um homem do Ed Gein, lá dos Estados Unidos, estava até assistindo recentemente a minissérie sobre a vida dele na Netflix. A mãe dele, Augusta, era uma fanática religiosa, né? Ela não deixava os filhos terem amigos, ele e o irmão. Ela dizia que não era para os filhos chegarem perto de nenhuma mulher, porque toda mulher era um instrumento do demônio. Estranhamente, só ela era boa, né? Só ela era boa. Enfim, acho que já falei demais. Um bom dia a todos.